Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso geral de História e agora nós iremos tratar dos fenícios, um povo que se situa no atual Líbano e que possuiu características muito próprias e marcou também o período da Idade Antiga. Como vocês podem perceber no mapa, os fenícios, na verdade, se constituíam como um conjunto de cidades-estado que partilhavam a mesma cultura, a mesma língua, a mesma religião. Existe, uma proeminência no estudo dos fenícios nas três cidades destaque, que seriam as cidades de Tiro, Sidom e Biblos. Apesar de existirem outras, essas três cidades recebem o enfoque historiográfico maior devido à sua projeção, à sua cultura, à sua riqueza. Há um debate na historiografia sobre qual seria exatamente a natureza étnica dos fenícios. Uma teoria que tem ganhado força é de que os fenícios não divergiam étnica ou culturalmente de outros povos do Levante, especialmente os povos cananitas, os povos de origem em Canaã, diferenciados dos hebreus, dos judeus. E essa corrente é muito forte pela identidade religiosa que existem entre esses povos. Então, os fenícios, além de ter uma cultura, uma linguagem também, um alfabeto do tipo semítico, eles possuem uma religião similar ao dos povos cananitas. E aqui nós vemos a imagem do principal deus fenício, também principal deus dos povos cananitas, que é o deus Baal, que representa aí uma entidade guerreira, uma entidade ligada à realeza, ligada ao domínio cosmológico. Os fenícios têm destaque na cultura antiga por ser o primeiro povo que se dedicou à atividade marítima e comercial. Os fenícios são chamados de o Império do Mar. O grande foco da economia fenícia era o comércio, e o comércio marítimo especialmente. E vocês percebem aqui no mapa as primeiras rotas comerciais desenvolvidas pelos fenícios, especialmente no sul do Mediterrâneo. Então, apesar de explorar, aqui existem rotas na Ásia Menor, com as cidades gregas que começaram a desenvolver a partir do ano 1000 a.C., mas especialmente com o Egito, com o norte da África, com o sul da Itália, chegando até a Península Ibérica. E se dedicavam a essas empreitadas aproveitando a diversidade de gêneros, a diversidade de produtos, a diversidade de metais e materiais que eram possíveis de se comercializar, gerando esse intercâmbio comercial na bacia do Mediterrâneo. Então, não apenas a atividade comercial era muito preponderante para os fenícios, mas também eles se desenvolviam técnicas de valor agregado em cima desses produtos primários. Então, na Fenícia surgiu uma indústria, no sentido lato do termo, uma atividade comercial muito forte ligada à ourivaria, ao trato dos metais preciosos, também ao trato da madeira, porque o cedro da região do Líbano era muito valorizado em construções, e também outros artefatos de luxo, como por exemplo a púrpura tíria, que a cidade de Tiro desenvolvia uma tintura de tecidos que, além de ser extremamente cobiçada, era extremamente cara, e desde a Idade Antiga, desde os primórdios dos contatos entre as civilizações, estabeleceu a cor púrpura
como a cor da realeza, como a cor da aristocracia, como a cor daqueles que detêm poder e riqueza. Então, essa necessidade, né, de intenso intercâmbio e contato entre a Fenícia e os outros destinos comerciais levou ao estabelecimento de colônias fenícias. E nessas colônias não apenas criava-se, né, um perímetro urbano que minimamente atendesse às condições do comércio, mas também povoava-se, né, essas colônias, levando a cultura, levando o alfabeto, levando a língua, levando a religião fenícia. E dado a cultura de cidades-estado da Fenícia, mesmo os fenícios tendo uma afinidade cultural, eles nunca se constituíram num reino único, nunca se constituíram nem em uma confederação, nem mesmo uma federação única. Na verdade, a rivalidade comercial e marítima entre as cidades-estados fazia parte da cultura. Era muito raro alianças perenes entre as cidades, era muito mais comum os atritos. Esse regime de cidades-estados também se espelhou nas colônias, e as colônias começaram a ter a sua autonomia, o seu desenvolvimento próprio. E você pode ver aqui algumas cidades importantes fundadas por fenícios, como Leptis Magna, na África, como Útica, no norte da África, como Gades, na Península Ibérica, e especialmente a cidade de Cartago, no norte da África, na atual Tunísia. A cidade de Cartago, que utilizaria inclusive essa afinidade cultural com as outras colônias fenícias para estabelecer um império a partir de Cartago, um império púnico, que seria o grande rival da República Romana no seu primórdio. Então, a rivalidade entre a cultura romana latina e a cidade de Cartago também era uma rivalidade com um império de cultura, língua e modus operandi comercial fenício. Essa influência do comércio sobre a política e sobre a cultura fenícia também fez com que, apesar das cidades-estados serem monárquicas no seu regime de governo, as famílias comerciantes, né, as famílias que se dedicavam, que monopolizavam esse comércio, tinham grande ascendência política e econômica nas suas cidades. E então gerou-se naturalmente um caminho também para mobilidade e ascensão social. Era possível que você ascendesse socialmente, ascendesse, né, na sociedade, na cultura fenícia, através do enriquecimento, através do comércio. Então, se você conseguia, né, desenvolver uma atividade comercial marítima e conseguisse, né, prosperar, era possível ascender socialmente nessa comunidade, nessa sociedade. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma representação antiga do uso da púrpura tíria, que realmente se tornou esse grande símbolo, né, de poder, privilégio, dado à natureza extremamente extravagante e cara da tintura púrpura de tecidos. Os fenícios também são famosos por né, termos o registro arqueológico mais antigo de um alfabeto. Então, o uso do alfabeto como instrumento de unificação cultural, como instrumento perene de comunicação, também é um dos pré-requisitos para um nível de sofisticação civilizacional que permite, por exemplo, registros matemáticos, contábeis, administrativos, mas também permite a comunicação de longa distância, né, entre esses povoados. Então nós temos realmente o registro mais antigo de um alfabeto que nós temos até o momento é do alfabeto fenício. Nós temos aí uma das primeiras inscrições catalogadas. Vale lembrar também que essa posição geográfica, né, no Levante está no meio, né, do florescimento de outras civilizações. Então, perto da crescente fértil, né, nós temos aqui se desenvolvendo o Império Assírio, o Império Babilônico,
o Império Acadiano. Na Turquia, você tem o Império Hitita se desenvolvendo. No sul, você tem o Império Egípcio. Então, essa região, além de ser uma região muito desenvolvida, muito rica, muito importante para as rotas marítimas, também vai ser uma região que se coloca no meio do caminho do desenvolvimento de outros impérios e do desenvolvimento, inclusive, imperial dessa expansão militar dos povos vizinhos. Aqui nós temos, por exemplo, em destaque a cidade de Kadesh, que nós comentamos na última aula, foi um ponto de embate de fronteira entre o Império Hitita e o Império Egípcio. Então essa região foi conquistada algumas vezes ao longo da Idade Antiga e ela manteve a sua independência, pelo menos gerencial, a sua autonomia administrativa, porque quando, na Idade Antiga, um império dominava povos vizinhos, geralmente o dominava através de estados vassalos, né? Na verdade, não se administrava diretamente, necessariamente, um vencido, mas o que se pretendia, na verdade, era a captação de recursos naturais ou de alimentos, nesse caso, de recursos muito específicos como esse que nós estamos comentando, como o cedro, metais preciosos e a púrpura. Então, mesmo os povos vizinhos, quando dominavam a Fenícia, as cidades continuavam tendo a sua autonomia como cidades-estados, administrada pelas suas próprias lideranças locais, mas pagando tributo para os povos conquistadores. E é assim que a Fenícia foi dominado primeiro pelos egípcios durante um momento, depois pelos assírios, inclusive o próprio Egito acabou sendo dominado pelos assírios, depois pelo Império Persa, que teve uma extensão realmente impressionante para os padrões da época, e por fim, como o próprio Império Persa, também foi dominado pelo Império Grego-Macedônico helenista de Alexandre o Grande, que dominou, inclusive cercou pessoalmente algumas das cidades fenícias. Agora, após a morte de Alexandre o Grande, a Fenícia, especialmente próxima, né, à Síria, ficou na divisão do Império de Alexandre entre, especialmente, 4 de seus maiores generais, ficou no Império Seleucida. Quando Alexandre morre, um dos seus generais, o general Seleuco, foi o que ficou com a maior parcela do Império de Alexandre, estabeleceu a sua capital em Antioquia, ao norte, mas até bem próxima da Fenícia, e então a Fenícia ficou sob domínio de um império de natureza, cultura grega, helenista, com base na dominação seleucida. Apesar de que, dado a proximidade com o Egito Antigo, a Fenícia foi esse enfoque de guerras e de combates de fronteiras entre os reis, né, entre os imperadores seleucidas e os faraós ptolomaicos do Egito ptolomaico. Então, ora estava nas mãos dos seleucidas, ora nas mãos dos ptolomaicos. E ficou nessa situação até que o Império Seleucida foi finalmente dominado pelo general Pompeu o Grande, né, um dos maiores generais romanos, bem no final do período da República Romana, no início da decadência da República, na transição para o Império Romano, e ficou uma província do Império Romano até o final da Idade Antiga. Então, esses são os principais pontos que precisa ter em mente quando se estuda os fenícios. Eu espero que tenha, apesar, né, de mais curta essa aula, dado o entendimento geral da importância desse povo e o seu papel na Idade Antiga. E na próxima aula nós vamos falar dos mesopotâmios.